Bom, a gente vai aqui fazer a correção dessas questões, desse exercício aqui sobre zeros de uma função. Então, se você não fez ainda, não respondeu, tenta ir lá na atividade, assistir o vídeo lá, ver as questões lá e tentar responder, para depois fazer a correção, certo? Olha só, a primeira questão fala assim: considere a função f de a em b. Então, aqui o domínio é o conjunto A e o contradomínio é o conjunto B. Essa função aqui é uma função de A. Transforma os elementos x de A em y em B. Y que é a mesma coisa que f de x. Então, como a gente viu, o zero de uma função vai ser o valor de x, que quando transformado vai lá para o zero no contradomínio, lá para o zero na imagem dessa função. Então, olha só, localizo o y aqui que vale zero. Qual é o valor de x que está saindo para o zero? O 2. Então, qual é o zero dessa função? X igual a 2. Quando x for 2, y vai dar zero. Tem algum outro valor que sai para o zero nessa função? Não, só esse mesmo. Então, a letra A é a correta dessa questão. Aí a gente vai para a questão 2. Na questão 2, fala assim: considere a função f de A em B. A gente tem o diagrama aqui também, né? Domínio conjunto A, contradomínio conjunto B. Né? Aqui a gente vai ter a nossa entrada, que é o x. Aqui a gente tem a nossa saída, que é o y, ou f de x, quando transformado. E para encontrar os zeros, aqui pede para a gente assinalar a alternativa que representa os zeros dessa função. Então, olha só, localiza aqui na saída o valor zero, no diagrama, e quais são os valores de x, quais são os valores do domínio que estão saindo para o zero. A gente tem esses dois aqui, menos 3, que está saindo para o zero, e tem também 1 sobre 2, que está saindo para o zero. Então, quais são os zeros dessa função? São x igual a menos 3 e x igual a 1 sobre 2. Quando os valores de x forem esses dois, o valor de y dá zero. É isso que a gente tem aí na questão 2. Aí agora a gente vai para a questão 3. A questão 3 diz assim: determine se existir os zeros de cada função real. Quando a gente fala que a função é uma função real, é porque o real significa que é uma função f que transforma um número real em outro número real. Então, o domínio é o conjunto dos reais e o contradomínio é o conjunto dos reais. Então, vejam que a gente agora tem um conjunto infinito para a entrada e um conjunto infinito para a saída. Então, na letra A, a gente tem a função algébrica aqui. Nessa questão 3, a gente não tem o diagrama, certo? A gente tem aqui a regra, a função algébrica. Essa função é f de x igual a x mais 4. Então, como eu quero que o meu y seja zero, o meu y é a mesma coisa que o f de x. Então, no lugar de f de x, a gente vai substituir por zero. Então, pega essa parte aqui da função, x mais 4 igual, ao invés de colocar o zero para a esquerda, eu vou colocar para a direita, igual a zero. Isso aqui está no lugar do meu f de x, no lugar do meu y. Zero. Então, a gente vai resolver para descobrir o valor de x quando f de x for zero. Resolvendo essa equação, a gente vai passar o 4, que é um termo sem letra, para o segundo lado. O x, que é um termo com letra, fica do primeiro lado. Então, geralmente, nas resoluções de equação do primeiro grau, a gente começa assim,
separando os termos que tem letra, ficam do primeiro lado, ó, o x permaneceu do primeiro lado da igualdade. Do segundo lado a gente tinha o 0, vou fazer bem mastigado, certo? E esse mais 4, quando ele passar para o segundo lado, ele vai passar invertendo o sinal. Ele vai passar negativo, menos 4. Se está somando do primeiro lado, do segundo lado passa subtraindo. Então aqui a gente tem, ó, agora podemos resolver o segundo lado da equação. 0 menos 4, que dá menos 4. Encontramos o valor de x, né? X igual a menos 4 é o zero da função da letra A. Certo? Quando x for menos 4, o y vai dar 0. Aí na letra B, a gente tem a regra f de x igual a 2x menos 8. Então vamos pegar aqui, ó, o segundo lado da parte algébrica, 2x menos 8 igual a 0. No lugar do f de x, no lugar do y, a gente está colocando 0, porque a gente quer descobrir o x quando o y for 0. Então, para resolver aqui, a gente vai começar da mesma maneira que fizemos na letra A, separando os termos que tem letra dos que não tem. Os que tem letra vão ficar do primeiro lado da igualdade, ó. O 2x permanece do primeiro lado da igualdade. Tem mais algum termo com letra? Não. Então, coloco o igual. E, ó, vou repetir o 0. Aqui era menos 8. Aí ele vai passar para o segundo lado da equação. Vai vir negativo. Ou melhor, estava negativo do primeiro lado. Aí vem o oposto, vem positivo. Então ficou 2x igual a 0 mais 8, que dá 8. Poderia ter feito isso aqui já direto, certo? Estou fazendo bem mastigado mesmo. Olha só, como é que eu faço para finalizar essa equação aqui? O valor que está juntinho do x, ele está multiplicando o x. Então a gente passa ele para o outro lado dividindo, porque a gente quer descobrir o valor do x. Então a gente tem 2x igual a 8. Então, para descobrir o valor de x, esse 2 que está do primeiro lado, multiplicando, passa para o segundo lado, dividindo. Então vai ficar 8 dividido por 2. Sempre é assim. Sempre numa equação do primeiro grau, geralmente no finalzinho você encontra. Quando você separa os termos com letra do primeiro lado, que resolve todos, os termos sem letra do segundo lado, que resolve todos, você vai encontrar uma expressão. De um lado, um termo com letra, do segundo lado, um termo sem letra, um termo independente. Aí, para finalizar, o número que está junto com a letra, o coeficiente, no caso 2, ele passa para o outro lado, dividindo o número que estava sozinho. Então, vai ficar x igual a 8 dividido por 2, que dá x igual a 4. X igual a 4 é o zero dessa função. Na letra C, a gente vai fazer a mesma coisa, só que essa função aqui ela é uma função do segundo grau, ó, porque o x aqui está ao quadrado, e ela é incompleta, né? Uma função do segundo grau. Quando a gente fizer aqui igual a 0 para descobrir o valor de x, ó, igual a 0, sempre no lugar do f de x você coloca o 0, porque eu estou querendo descobrir, né, pela definição do zero de uma função, eu estou descobrindo o x quando o y, no caso f de x, for 0. Então aqui vai ficar assim, ó. A gente vai fazer da mesma maneira, essa equação que é do segundo grau incompleta, a gente vai resolver da mesma maneira que uma equação do primeiro grau, até um certo ponto. Então aqui a gente vai separar os termos com letra, ó, x ao quadrado é um termo com letra, vai ficar do primeiro lado. O menos 16, que é um termo independente sem letra, e o 0 vão ficar do segundo lado. Então aqui vai ficar, ó, x ao quadrado, coloco o igual, porque não tem mais nenhum termo com letra. Do segundo lado a gente tinha 0, aí aqui é menos 16. Menos 16, quando passar para o outro lado da equação, passa invertendo o sinal. O oposto de menos, que é mais. Então 0 mais 16. 0 mais 16, a gente pode resolver agora, né? Vai ficar x ao quadrado, 0 mais 16, que dá 16. Aí, olha só. Aqui a gente vai ficar com um x ao quadrado igual a um número. Esse ao quadrado, para passar para o outro lado da equação, vamos pensar assim, o inverso de elevar ao quadrado é extrair a raiz quadrada. Então, sempre que você encontrar x ao quadrado igual a um número,
você deixa só o x do primeiro lado e do segundo lado vai ficar mais ou menos a raiz quadrada do valor que estava lá. No caso, mais ou menos a raiz quadrada de 16. Esse ao quadrado veio para o segundo lado, o oposto de ao quadrado vai ser isso aqui, mais ou menos a raiz quadrada do número que estava lá. Então vai ficar aqui, ó, x igual mais ou menos raiz quadrada de 16, que é 4. Né? Por que é 4, professor? Porque eu estou procurando um número que elevado ao quadrado dá 16. O número que vezes ele mesmo dá 16. E esse número é 4. Então, nessa função aqui, a gente tem dois zeros. Ó. A gente tem que x pode ser 4 positivo ou x pode ser 4 negativo. Qualquer um desses dois valores colocados aqui na função, quando resolvido, o resultado vai dar 0. O y dá 0. Certo? Aí, essa outra função aqui a gente vai resolver da mesma maneira. Ó, no lugar do f de x, a gente coloca 0, certo? Então, vai ficar ó, x ao quadrado, essa expressão aqui, mais 4. Eu vou colocar o 0 à direita, igual a 0. Então, a gente vai separar os termos com letra do primeiro lado, x ao quadrado, não tem mais nenhum, coloco o igual. Do segundo lado, ó, vai ficar 0, aqui era mais 4, aí quando vem para o segundo lado, vem menos 4, certo? Poderia já fazer direto, ó, 0 menos 4 e colocar só o menos 4 aqui, mas aí eu estou fazendo bem mastigado mesmo. Então, x ao quadrado igual 0 menos 4 eu posso resolver, que vai dar menos 4. Para finalizar, a gente faz a mesma coisa aqui, ó, vai ficar x igual a mais ou menos a raiz quadrada de menos 4. Só que tem um detalhe, ó, na matemática não existe raiz quadrada de um número negativo dentro do conjunto dos números reais. Então, sempre que você encontrar a raiz quadrada de um número negativo, a gente pode usar essa expressão aqui, ó. Na matemática significa que não existe no conjunto dos números reais uma resposta para isso aqui. Então, qual é o zero dessa função aqui? Não existe zero real. Então, a resposta dessa questão aqui, a resposta é que não existe zeros. Vou baixar aqui um pouquinho. Não existe zeros pertencente. Ficou meio feio. Pertencentes aos conjuntos dos números reais. Porque não existe raiz quadrada de um número negativo, certo? Guarda isso na matemática sempre. Quando a gente encontrar a raiz quadrada de um número negativo, paramos porque não existe a resposta para um cálculo desse dentro do conjunto dos números reais, que é o nosso universo de trabalho. Abraço a todos. Finalizando o vídeo por aqui.